Pronto, então vamos lá. Vamos dar continuidade, né, ao nosso grupo de ultrassom, hoje com a sessão de ultrassonografia cervical, sobre a orientação, né, da doutora Larissa. Vamos iniciar, né, falando um pouco mais sobre a ultrassom cervical em si, né, geralmente a gente utiliza o transdutor linear de alta frequência, na média de 10 MHz, né, podendo variar de 7 a 14. O paciente ele é posicionado em decúbito dorsal, né, com uma hiperextensão do pescoço. Geralmente a gente utiliza o colchim para ajudar no posicionamento. E aí, na ultrassom cervical, a gente pode fazer uso de dois modos, né, no aparelho. O modo B, o modo tradicional, e o modo Doppler, geralmente a gente utiliza para aumentar, né, a sensibilidade, a especificidade, principalmente na identificação de linfonodos, e caracterização, né, de malignidade ou benignidade. A ultrassom cervical, ela é muito comum, né, bastante usada, é um ótimo método, mas não deve ser utilizado como método de escolha para estadiamento de tumores, por conta da limitação na avaliação de alguns linfonodos retrofaríngeos, principalmente. A gente vai falar mais na frente sobre os níveis cervicais, né, mas a gente vê que esse nível retrofaríngeo a gente não consegue delimitar muito bem na ultrassom. E não fornece a avaliação do tumor primário em si. Então, ele é principalmente com o uso do modo Doppler, né, um exame sensível, específico, mas no caso de identificar, principalmente estadiar os tumores do pescoço, a gente utiliza tomografia ou ressonância, que são outros métodos mais específicos. A ultrassonografia cervical, né, a gente consegue avaliar glândulas salivares, linfonodos, lesões congênitas, massas, infecções e traumas. Mas a nossa prática hoje, a gente vai falar principalmente dos linfonodos, né, caracterização e localização. Identificar os linfonodos é importante para distinguir a natureza, né, se é um linfonodo benigno ou maligno. A gente, como eu falei, né, o modo Doppler vai ajudar bastante nessa diferenciação, mas também no modo B, a gente vai identificar, né, o número, as dimensões, a forma, o hilo, o córtex e essa relação entre eles, a presença de necrose, calcificação, disseminação extracapsular e também o padrão de vascularização. Falando um pouco sobre a anatomia dos linfonodos, eles são pequenas estruturas, geralmente ovais, que medem de 0,1 a 2,5 centímetros. Ele é dividido em córtex e medula. No córtex, a gente vai encontrar os linfócitos B e C, né, sendo os linfócitos B os folículos linfóides, e na região cortical extrafolicular e nas regiões paracortical e medular, a gente vai encontrar os linfócitos T. E no hilo, né, a gente encontra os vasos sanguíneos e vaso linfático eferente. Na medula, a gente consegue visualizar vasos sanguíneos e linfáticos também. Em relação ao número, né, para classificação de um nódulo suspeito ou não. Em relação ao número, quando a gente encontra 3 ou mais linfonodos, medindo 10 milímetros ou mais no eixo transversal, a gente caracteriza como um linfonodo suspeito. Em relação às dimensões, os maiores também têm uma tendência a ser mais suspeito, mas a dimensão não é tão específica como outros parâmetros que a gente vai avaliar também. Em relação à forma, a gente usa uma relação entre
a largura e a altura, né? A gente vai medir o linfonodo em dois eixos, e quando essa relação é maior ou igual a 2, geralmente quando eles têm uma forma fungiforme ou alongada, é uma forma que a gente caracteriza como benigna. Já os linfonodos malignos, eles vão ter uma forma mais arredondada. Então, essa relação de medida vai ser menor que 2. Então, esses eixos, né, o maior eixo sobre o menor eixo, a gente utiliza, é bastante utilizado, não só na ultrassom, né, mas como também outros métodos, e eu coloquei aqui a porcentagem para a gente ver como ele é específico, né, na maioria das vezes ele consegue acertar, então a forma é um bom parâmetro para a gente utilizar. Em relação ao o hilo, a gente vai caracterizar a presença, espessura e localização. Quando ele é central e espessado, tende a ser reativo, um linfonodo benigno. Mas quando é um hilo estreito ou com ausência de hilo, ele tende a ser maligno. Em relação ao córtex, né, a gente vai avaliar um aumento global, mais em doenças inflamatórias, e um aumento mais focal do córtex e alargamento excêntrico quando ele é mais maligno. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, né, de imagem. A gente consegue caracterizar aqui os linfonodos, né, na primeira imagem, na, nessa imagem de cima, a gente vê um linfonodo, né, globoso, hipoecogênico, de dimensões aumentadas. No primeiro, a gente encontra uma assimetria, né, contornos mais irregulares, e o hilo mais afilado. Nesse caso, né, essa primeira imagem é de uma metástase de carcinoma espinocelular de língua. Então, é importante, eu coloquei essas imagens mais para a gente ver a importância dessa proporção, né? Em relação à ecogenicidade, necrose e calcificação. Os linfonodos habituais, benignos, eles geralmente tendem a ter uma cortical hipoecóica, com hilo central hiperecogênico. Vamos avaliar também, né, a ecogenicidade difusa, com reforço acústico posterior, que se caracteriza como uma imagem pseudocística. Ela é descrita como sendo característica de linfonodos malignos, como de linfoma, e particularmente o linfoma não Hodgkin. A ecotextura heterogênea, aqui ficou um pouco, não dá para ver direitinho, mas por conta que mudou o formato. Mas eu não estou utilizando o meu computador, mas é mais para falar sobre a ecotextura heterogênea, né, que é observada nos linfonodos malignos, e se deve ao tecido normal do linfonodo entremeado por áreas de envolvimento tumoral. Então, quando um linfonodo ele é heterogêneo, é mais por conta, né, depende muito do tipo de tumor e do tipo de lesão. Isso pode mudar tanto a vascularização como a ecotextura do linfonodo. Então, quando ele é heterogêneo, é mais uma mistura, né, do tecido normal com um linfonodo com áreas de envolvimento tumoral. Só para falar um pouco, né, sobre essa imagem, ele é porque a gente vê, né, um linfonodo arredondado, hipercogênico, sem hilo, mas são numerosos e agrupados, e esse da seta, a gente vê a área de necrose, né? Então, para a gente ver como ele pode ser heterogêneo. A gente vê diversos linfonodos na imagem, mas aqui nessa apontada pela seta, a gente vê uma área anecoica, hipoecoica para anecoica, né? Que caracteriza a necrose central, e nesse caso é um paciente com metástase de carcinoma espinocelular. Em relação ainda, né, sobre a característica da necrose.
A necrose é um forte sinal de malignidade, podendo ela ser cística ou hemorrágica. Na cística, a gente vê uma área totalmente anecoica, né, geralmente consequência de liquefação. As patologias, né, geralmente desse tipo de característica de necrose são a tuberculose, linfoma não Hodgkin, metástase de carcinomas espinocelulares e dos carcinomas papilíferos de tireoide. Na necrose hemorrágica, a gente vê mais uma área hiperecóica, como nos casos de carcinoma espinocelular queratinizante. Sobre as microcalcificações, sobre o tipo de calcificação, né? Geralmente as microcalcificações são sinais de alerta, é, geralmente já caracterizando linfonodos malignos, como nos casos de metástase de carcinoma papilífero ou medular de tireoide. Já as calcificações grosseiras podem ser ou consequência de pós-radioterapia ou quimioterapia, ou então uma reação à infecção pela tuberculose. Nessa primeira imagem, na esquerda, a gente vê, não sei se dá para vocês conseguir ver direitinho, mas é para mostrar os linfonodos com microcalcificações. Aqui ele está de dimensão normal, morfologia mais alongada, e também a gente vê os contornos bem definidos. Como nesse caso é um linfonodo com microcalcificação, a gente já liga o sinal de alerta, né? Aqui ele descreve como um linfonodo de metástase de carcinoma papilífero. E aqui na outra imagem, na imagem da direita, a gente, não sei se dá para visualizar muito bem, né? Mas é para ver um linfonodo de dimensão mais aumentada, ou aumentado em toda a sua extensão, hipoecogênico, com a calcificação mais grosseira anterior, mais periférica. E aí faz a gente pensar mais no linfonodo pós-infeccioso, reacional, por conta da calcificação grosseira. Sobre a disseminação extracapsular, né? Quando o linfonodo ele cresce ao ponto de acometer as estruturas adjacentes, vasos, né, músculos, as estruturas ao redor, também é um sinal que faz a gente pensar em um linfonodo maligno. Essas características são geralmente as bordas mais boceladas, especuladas, perdendo seus limites com o tecido ao redor, então com limites mais imprecisos. E, como eu falei, né, é importante a avaliação dos órgãos vizinhos, dos vasos ao redor, da musculatura, também para a gente ver se tem acometimento e extensão para esses planos mais adjacentes, que faz também, né, esse tipo de disseminação faz a gente pensar em malignidade. E sobre a vascularização, né, a gente pode fazer uso do Doppler colorido ou do Doppler pulsado, avaliando o tipo de vascularização, o padrão, se ele é mais arterial ou venoso, se ele tem baixa ou alta resistência, o tipo de vaso, se é um vaso mais regular ou se ele tem um trajeto mais tortuoso. E dependendo disso, né, dessas características, também podemos definir como benigno ou maligno. Quando o linfonodo ele tem uma vascularização mais central, a gente pensa num linfonodo reacional ou inflamatório. Quando ele é maligno, geralmente ele tem uma vascularização mais desorganizada. Acomete geralmente a periferia também do linfonodo e vasos tortuosos e irregulares. Essa imagem é para a gente ver um linfonodo, a gente consegue ver que foi utilizado, né, o modo Doppler colorido, e ao Doppler a gente vê a vascularização mais central e lá.
Então, provavelmente esse é um linfonodo habitual, um linfonodo benigno. Também, esse linfonodo na imagem, ele tem uma dimensão aumentada, né, a forma mais alongada, pela forma também faz a gente pensar num linfonodo mais reacional. Ainda sobre a vascularização ao Doppler, né, geralmente um linfonodo normal ou reacional tem uma vascularização central, né, como falei, e existem tipos de representação dessa vascularização, né, ele pode apresentar com um vaso presente em um dos polos do linfonodo, pode ser representado também com um vaso paralelo ao eixo longitudinal do linfonodo, ou paralelo à superfície da pele. Pode ser apresentado com ramos vasculares periféricos, partindo do vaso central, a gente avaliando isso no eixo longitudinal, e também por pequenos segmentos de vasos centrais, espaços no linfonodo. E quando a gente utiliza o índice de resistência, índice de pulsatilidade, a gente vê que ele tem um índice de resistência menor que 0,8 e também o IP menor que 1,6. Isso também é um fator que vai diferenciar do linfonodo maligno, né, onde a gente vai ver esses números, esse padrão mais aumentado. No linfonodo, né, patológico, metastático, os vasos internos são mais tortuosos, pode ter também um padrão mais aberrante, observando um ou mais vasos centrais, formando ângulos de aproximadamente 30 graus com a superfície da pele, ou com o eixo longitudinal do linfonodo, porém não partindo do vaso central. Pode ter o padrão também avascular, um foco avascular, sendo que do outro lado a gente vê o linfonodo mais vascularizado, né? Então esse tipo de padrão de vascularização mais assimétrico, né? Um foco avascular e outro mais hipervascularizado, faz a gente pensar no linfonodo patológico. E também a presença de vasos subcapsulares, né? Quando tem dois ou mais vasos segmentados na periferia do linfonodo, que não se originam do hilo ou de um vaso central longitudinal, também é um padrão patológico. Nessa imagem a gente vê, né, principalmente aqui na imagem abaixo, o tipo de vascularização, né, ao colo duplo a gente vê uma vascularização mais periférica, também a gente pode ver uma assimetria, né, dessa vascularização, um lado mais vascularizado, outro mais hipo, então característica de um linfonodo maligno ou patológico. Como eu falei também, né, sobre aqueles índices para diferenciar do linfonodo benigno, ele vai ter valores mais aumentados, né, o IR maior que 0,8 e o IP maior que 1,6. A vascularização também do patológico são vasos tortuosos, com padrões aberrantes, devido ao envolvimento e deslocamento que sofrem, né? Como eu falei no início, vai depender muito do tipo de tumor, do tipo de lesão maligna, esse padrão de vascularização, né? Então, mas geralmente eles se caracterizam como vasos mais tortuosos, um padrão mais aberrante. Uma exceção a essa regra do índice de resistência e do IP mais aumentado no caso de carcinomas papilíferos de tireoide, em que o IR e o IP podem variar, podem ser mais elevados ou mais baixos. E a vascularização ela pode aumentar como resultado do padrão angiogênico das células tumorais ou pode diminuir como consequência do envolvimento ou compressão do tecido tumoral. E aqui eu coloquei só um resumo, né, para a gente, das características de diferenciação do linfonodo benigno e maligno, e os principais fatores que fazem com que ele seja mais típico, né. Então, avaliando a morfologia, o benigno tende a ser mais fusiforme, mais avalado,
Já o maligno mais globoso, arredondado, a ecogenicidade do benigno é mais homogênica, o maligno, ele tende a ser mais hipoecogênico, heterogêneo, com áreas de necrose, liquefação ou microcalcificações. Em relação ao hilo, o benigno tende a ter um hilo central, hiperecogênico, o maligno, um hilo mais excêntrico, fino ou inexistente. O córtex do linfonodo habitual é mais afilado, no linfonodo maligno ele tende a ser mais espessado. Os contornos do benigno são regulares, lisos, bem definidos e com planos gordurosos adjacentes. Do maligno, ele tende a ter contorno mais bocelado, irregular, espiculado e mal definido. E também sobre a vascularização, é importante a gente utilizar o modo Doppler, porque ele consegue nos ajudar bastante também, tanto na utilização dos índices, como no padrão de vascularização. Aqui eu coloquei um caso, se alguém quiser participar, mais para descrever a imagem, o tipo de vascularização, e se alguém tiver também alguma hipótese diagnóstica. O caso é de uma paciente do sexo feminino que notou o aparecimento de nódulos na região cervical. Alguém quer falar não? Alguém quer tentar descrever? Posso tentar. É, a gente observa na região cervical, acho que nível 4, né? À direita, uma região, uma massa, né? Hipoecogênica, lobulada, com áreas anecoicas aí em vermelho, isso na imagem à esquerda, tá? Provavelmente com calcificações, que a gente vê essas áreas hiperecogênicas aí também em vermelho, descaracterizando o formato reniforme habitual do linfonodo. À direita a gente vê o Doppler colorido, em que há vascularização, principalmente central, né? Basicamente, assim, sobre a vascularização, né? Obrigada, viu, Gustavo? Por É, nada, Obrigada por participar. tem mais Sobre a alguma coisa? quer falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Mas Pode é continuar, basicamente tá? isso. Você viu bem, né, a calcificação. A gente vê na imagem Na, que tá. na verdade, esses pontinhos não são calcificações. Essa imagem toda, isso é uma massa, tá? Ó, dá para ver, essa imagem toda é um linfonodo só, tá bom? Uhum. Vocês veem que ele permanece com o formato fusiforme, porque o maior eixo dele ainda está bem maior do que o menor eixo, né? A diferença, se você for dividir, ainda é maior do que 2. Essa parte toda hipoecóica é o córtex que ele ficou bem alargado. Ele está alargado a ponto de ocupar quase que o linfonodo inteiro. Lá embaixo, no final, tem uma partezinha mais esbranquiçada na parte posterior, que é o hilo. Quando a gente liga o Doppler ajuda a gente a localizar o hilo. Essas curvinhas aí, ó, são os traços. É porque eu não consigo apontar, né, por aqui. Essas curvinhas é por onde o hilo está indo. O Doppler da gente ajuda a gente a poder localizar o hilo. E vocês olham que no linfonodo inteiro tem uma parte que o Doppler está organizado, está seguindo um caminhozinho, e lá na pontinha aí do lado esquerdo, de quem está olhando, está mais desorganizado, né? Então, esse padrão aí de desorganização, principalmente subcapsular, é um padrão bem suspeito. O bom do linfonodo cervical é que ele é um nódulo que ele geralmente ele não fica em cima do muro. Ou ele tem logo aquela cara assim de suspeito, ou ele vai ter a cara de benigno. Então, vocês olhando um linfonodo desse no pescoço do paciente, de cara você já tem que mandar fazer uma biópsia ou prosseguir a investigação.
esse linfonodo, ele não vai ser benigno nunca, né? Reacional nunca. Por mais que ele tenha alguma característica de benignidade, ele é fusiforme, ele não, mas o resto do conjunto todo, ele é um linfonodo suspeito, né? Então, ele tem que ir para fazer uma biópsia. E é importante também que, às vezes, vocês, quando vocês vão indicar biópsia no laudo, que vocês coloquem prosseguir investigação com biópsia e deixe o médico decidir, porque tem médico que vai olhar para aquele caso e já vai fazer uma exérese cirúrgica, tem médico que vai pedir uma PAF, tem médico que vai pedir uma core. São tipos diferentes de biópsia, que aí vai depender de cada caso e do médico também. Uhum. Ótimo. E aí, nesse caso, o diagnóstico, né, realmente é um linfonodo maligno. Pelo estudo, né, foi realizada a biópsia e foi visto pelo estudo imunohistoquímico que, no caso, o paciente tinha um linfoma de Hodgkin clássico com esclerose nodular. Então, a gente caracterizou bem, né, descreveu o linfonodo, fez a utilização do colo Doppler, e aí a gente conseguiu diferenciar o tipo de linfonodo. Aqui eu coloquei também mais dois casos, são casos diferentes, né? O da esquerda e o da direita. Também para identificar a vascularização, se é um linfonodo mais maligno, benigno. Se alguém quiser participar também. Mari, no caso 2, a gente vê um linfonodo aumentado, loboso. Eu não vejo um hilo, mas eu vejo ao Doppler, uma hipervascularização difusa, aumentada. Mas isso, eu não vejo o hilo aí presente. Já Na no. verdade, esse caminho que o Doppler está fazendo é o hilo, entendeu? Tá vendo que tem um caminho aí seguindo pela vascularização? Sim. É a parte do hilo, tá? Ah, tá. É Algumas porque vezes, o contralateral eu vejo o hilozinho bem fininho, né? qual contralateral? O caso 3. O caso 3. Uhum. É por isso que eu achava que não via a presença do hilo aí no 2. É porque eu não consigo apontar aqui falando pelo celular, mas é onde faz o caminho. Tem um caminho seguindo pela parte do Doppler, que isso é o hilo, Mais posterior, né? dentro do linfonodo. Dentro do linfonodo, mais posterior, né? Mais azul, ó. Tu vê até de cor azul, um caminho seguindo. Certo, tô vendo. Uhum. Então, isso é o hilo. Tá seguindo um caminho, uma ramificação, parece uma arvorezinha se ramificando. Beleza. E aí, mas para mostrar também, né, o tipo de vascularização, ao recurso Doppler, a gente vê em uma vascularização mais subcapsular e central exuberante, nesse caso é um linfonodo maligno de metástase de carcinoma papilífero, e no caso 2, um padrão mais radial, que ele descreve. No caso, é um caso de linfoma. Obrigada, Carol, por participar. Só mais um casinho para treinar também. Se alguém quiser participar, senão posso continuar. Esse linfonodo a gente não consegue definir muito bem o hilo, né? Então não tem aquela diferenciação tão bonitinha, né? Mas aí o Doppler parece que tem uma coloração interna. Mas eu acho que o que chama mais atenção é isso, realmente, né? O hilo não está muito bem definido aí É isso que eu estou dizendo para nesse vocês. sentido. O hilo é O essa hilo, parte ele que está tá brilhando. vascularizado, ele tá Uhum, pintado. É o que está É o pintando. hilo Isso que é o tá. hilo, entendeu? O colo entendi. tá pintando o hilo aí, na realidade. E aí a gente Uhum, vê um pouco de vascularização periférica aí
no Uhum. linfonodo e o hilo tá pintadozinho com o Doppler. Isso, exatamente. Na Certo. esquerda a gente vê, né, a vascularização mais periférica, né, e aí na da direita ele tá mais central, tá pintando o Doppler. Nesse caso, né, tem um tipo de vascularização mais benigna, e é um paciente com tuberculose, então linfonodo reacional. Ó, volta lá, por favor, Maria. Então, na imagem da esquerda, essa bola toda é um linfonodo só, tá? E vocês estão olhando que o hilo tá só na pontinha. Então, o hilo tá organizado, porque ele tá seguindo um trajeto aí único, ou com uma ramificação, ou duas, mas tá um trajeto organizado, mas ele tá deslocado excentricamente. Então, no linfonodo, ele está com hilo, está organizado, mas está deslocado. Isso é uma característica de um linfonodo reacional. E do outro lado, a mesma coisa, no outro da figura do lado direito. Tem um caminho organizado, mais central, tá? Mas o linfonodo tem outras características que, num conjunto todo, parece um aspecto mais reacional. Isso. E aí, a gente conseguiu caracterizar, né, ver as características benignas, malignas dos linfonodos, mas é Ô, importante também, Mariana, tu botou aquela foto do padrão de vascularização que eu te mandei naqueles slides? que eu tô Que era uma não, foto que tinha de um lado os padrões benignos e desenhado assim esquematicamente, do outro lado os padrões malignos? não coloquei. Tá. Eu Se tu posso tiver colocar depois, depois e é, disponibilizar para os meninos. porque fica didático aquilo ali para poder mostrar o que que é o benigno, o que que é o maligno. Certo. Eu vou adicionar depois nos slides, aí eu mando para eles. Sobre a anatomia, né, é importante a gente localizar esses linfonodos e tem algumas referências anatômicas para a gente já identificar o nível, né, a localização. A gente usa, né, como parâmetro o músculo de gasto mais superior, abaixo da mandíbula, como uma referência. Também o ocioide, a cartilagem cricoide, os vasos, né, as artérias carótidas internas e a veia jugular interna. Também o esternocleidomastóide, com um músculo bem extenso, né, que passa lateralmente a cervical, e também a clavícula, que a gente pode usar como orientação para a diferenciação dos níveis cervicais. Então, com os níveis, né, a gente vai padronizar e facilitar a linguagem entre as diversas especialidades. A gente localiza o linfonodo da ultrassom, mas quem vai ver o laudo, né, vai saber direitinho onde ele está localizado. Então, é algo bem padronizado. Hoje, o que a gente mais utiliza é o descrito por Peterson, em que ele divide, né, um A, um B, nível 2A, 2B, ele diferencia um pouco mais os níveis. A gente utiliza também para estadiamento de câncer de cabeça e pescoço e também para planejar a terapia. Também a gente verifica se o nível do osso ióide coincide com o bulbo carotídeo, porque algumas vezes na ultrassom, tanto o osso ióide como a cartilagem cricóide, a gente não consegue visualizar muito bem. Então, a gente já busca, logo de início, caracterizar essas estruturas e ver se elas coincidem com alguma outra referência mais fácil da gente localizar. No caso, por exemplo, do ocioide, a gente, geralmente ele coincide, né, com o bulbo carotídeo, então a gente já procura essa referência, assim fica mais fácil da gente nivelar, né, diferenciar os níveis. A mesma coisa com o istmo da tireoide. A gente procura o istmo da tireoide e vê se ela coincide com a cartilagem cricóide. Isso coincidindo, a gente consegue também, ajuda bastante na hora do exame. E, como são diversos níveis, a gente procura padronizar a varredura, né, com ultrassom. Então, geralmente,
utiliza-se o sentido crânio-caudal para procurar os linfonodos ou outras lesões. Sobre os níveis. No nível 1, né, que fica mais submentoniana, a região abaixo da mandíbula, a gente vai ver, tem o nível 1 como referência os músculos miloióide e também o ocióide. Então, a gente consegue ver aqui na figura uma imagem de como é posicionado o transdutor, né? Aqui ele está no corte transversal, e a gente vê no mar que, como referência, a gente tem os ventres anteriores do músculo de gacho. Aqui na imagem mais à direita, a gente consegue ver apontando como referência, né, os ventres da musculatura de gacho. E também na 1B a gente consegue ver na imagem que o transdutor é localizado mais lateral, né? Então, quando a gente desloca o transdutor mais para a lateral da mandíbula, a gente consegue ter como referência o ventre anterior do músculo miloióide, a glândula submandibular, e também a gente já caracteriza um linfonodo também. Não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, né? Na imagem abaixo, a gente vê a glândula submandibular, mais à direita ainda a gente encontra um linfonodo. Aqui ele tá redondo, tá bem típico. E aqui, nesse nível, é importante ter como parâmetros principalmente, né, o osso quioide e o músculo miloióide. Já no nível... Volta só aí pro 1, por favor. Então, nessa figura de cima, essas duas bolas pretas que vocês estão vendo são os digástricos, tá? A cadeia 1A fica no meio, onde tem essa bola preta pequenininha, que é o linfonodo pequenininho, e a 1B fica lateral aos digástricos. Nessa cadeia 1, é importante que a gente lembre que é uma região do nosso corpo que a gente pode encontrar linfonodo redondo e ele ser benigno. Inclusive, esse que está aí da imagem, ele é quase redondo. Então, na cadeia 1, a gente encontra linfonodo redondo e ele é benigno. É uma exceção, porque geralmente o linfonodo redondo, ele é um pouquinho, pode ser um sinal de suspeição já. Isso. E aqui no 2, né, a gente vai ter como padrão, como referência anatômica, também o ociode, só que no caso, o nível 2 é mais posterior à glândula submandibular e anterior ao músculo esternocleidomastóide e acima do bulbo carotídeo. Então, aqui na imagem, ele está dividindo, né, os níveis. O primeiro mais à esquerda, o nível 1B, depois o nível 2A e o nível 2B. E aí a gente consegue ver, né, as referências anatômicas para a divisão. A artéria carótida externa, mais à esquerda. Já no nível 2A, a gente vê a artéria carótida interna, a veia jugular, e ali mais à direita a gente consegue ver também já o músculo esternocleidomastóide. Então, no nível 2A, ele é mais anterior, lateral e medial, ou posterior à veia jugular interna. E o nível 2B, ele é mais posterior à veia jugular interna e com plano gorduroso. Essa imagem, né, da esquerda com o transdutor, a gente tem uma localização melhor de onde procurar, né, o nível 2. No nível 3, a gente tem como referência anatômica a margem inferior do ocioide e a margem inferior da cartilagem cricóide, sendo ele anteriormente ao esternocleidomastóide. Na imagem, esse tracinho pontilhado está dividindo nível 6 e nível 3, no corte transversal.
Então, a gente vê a referência, né, a artéria carótida comum, mais à esquerda, a veia jugular interna, linfonodos e a musculatura. Então, principalmente para a gente diferenciar, né, do nível 3, a gente tem como parâmetro o ocioide e a margem inferior da cartilagem cricoide, sendo anterior ao esternocleidomastoide. No nível 4, a gente vai descer um pouco mais o transdutor, e temos como parâmetro a margem inferior da cartilagem cricoide, sendo que o nível 4 ele se estende mais abaixo à clavícula e é mais lateral às artérias carótidas. Aqui também a imagem mostra um corte transversal do nível 4, onde a gente consegue ver mais à esquerda o terço inferior do lobo esquerdo da tireoide, né? Então, a tireoide a gente usa como um parâmetro, como uma referência anatômica da cartilagem cricoide. E aí, no nível 4, mais à direita, a gente consegue caracterizar bem, mais lateral, né, e se prolonga até superiormente à clavícula. No nível 5, ele também é lateral, só que ele é posterior ao músculo esternocleidomastoide e vai da base do crânio até a clavícula. Então, ele é um nível mais posterior, né, do esternocleidomastoide, e também, se houver alguma lesão mais na cervical posterior, a gente caracteriza como nível 5. Sendo o nível 5A da base do crânio ao istmo da tireoide e o nível 5B do istmo da tireoide até a clavícula. E o nível 6, ele é mais inferior, né? Na verdade, ele é mais medial. Ele fica bem no meio, né, entre as artérias carótidas, do ocioide ao manúbio do externo. Então, ele pega regiões pré e paratraqueais, o bulbo carotídeo, a fúrcula external. E o nível 7, ele é bem mais inferior, né? Então, algumas vezes é difícil da gente visualizar o ultrassom por conta das estruturas ósseas, né? Da clavícula, já chega perto do externo. Então, o nível 7 ele é mais difícil da gente ver. Mas a gente usa como parâmetros as artérias carótidas e é abaixo do topo do manúbio. Aqui só para localizar, né, direitinho, às vezes falando e mostrando imagem do ultrassom, fica um pouco difícil da gente identificar a topografia, mas essa imagem, ele já coloca, né, as referências anatômicas e diferencia os níveis cervicais. Então, o nível 1A pega mais a porção da musculatura, né, dos ventris anteriores, do músculo milioide. O B pega mais a glândula submandibular. O nível 2, 2A e 2B, ele fica superior à borda inferior do ocioide, mais lateral. O nível O nível 3, ele fica bem em cima, né, do músculo esternocleidomastóide, mas acima do istmo da tireoide, que a gente usa como referência. O nível 6, ele já pega toda a região anterior, né, do pescoço, e medial ao músculo esternocleidomastóide. O nível 5, 5A e 5B, ele fica mais posteriormente, né, como eu falei, e vai dividir um A e um B usando como referência o istmo da tireoide também. Ele vai dividir um A e um B no meio, né? O nível 4, ele fica também, né, mais na região, né, do músculo esternocleidomastóide, só que a gente consegue visualizar a veia jugular interna. E o nível 7, mais embaixo, né, a gente usa como referência o manúbio do externo e coloca mais inferiormente o transdutor para identificar esse nível. É basicamente isso. Eu usei como referência, né, o artigo de linfonodos
o ator de anatomia para pegar algumas das imagens da ultrassom, mas é basicamente isso. A doutora quer fazer algum comentário? Pronto, parabéns, viu, Mariana? Aula bem didática. Eu acho que o ultrassom cervical, ele não serve, como foi dito na aula, né? Ele não é geralmente o exame de, eu vou fazer um check-up, vou fazer ultrassom cervical. Não, quando a pessoa vai fazer ultrassom cervical, ele já tem algum motivo, né? Ele já é um exame até direcionado. Eu senti um caroço no meu pescoço. Então, você já vai fazer ultrassom já direto naquele caroço e ver o resto do pescoço com certeza, né? De check-up, você costuma chegar no seu pedido, são pacientes que já se operaram de câncer de tireoide e pedem ultrassom cervical para ver como é que tá, se tem algum linfonodo metastático, essas coisas, né? Mas geralmente ele já é um exame indicado. Senti um caroço aqui no pescoço, vou lá no ultrassom para ver o que que é. E o mais importante que vocês têm que saber do ultrassom cervical é que ele é mais do que nunca operador dependente. Não sei se vocês perceberam que nos casos que a Mariana citou aí, muitas vezes algumas pessoas ficaram na dúvida se tinham ou não tinham hilo. Então, a mesma paciente vai fazer exame com 3 médicos diferentes, alguns vão dizer que tem o hilo e outros vão dizer que não tem o hilo. E isso vai mudar totalmente o pensamento do médico, né? Se ele vai pedir uma punção, se ele vai ficar mais tranquilo. E o que vai ajudar a gente é fazer um bom ajuste no modo B. Então, vamos fazer ultrassom cervical, ajusta o teu aparelho, ajusta o ganho, ajusta o ponto focal. Não fica trabalhando com 3 pontos focais, bota um ponto focal em cima daquele linfonodo que você está avaliando. Olha direitinho, olha como é que tá o brilho, o ganho, vê tudo direitinho. Tá na dúvida se tem ou não tem um hilo? Olha o Doppler, liga o Doppler. Eu digo que o Doppler, ele serve mais para ajudar a gente do que para ajudar o paciente, porque às vezes ele chega a ser inespecífico pro paciente. Mas para a gente ele é bom porque a gente consegue achar o hilo em alguns casos. Nessas fotos dos exemplos, talvez se não tivesse ligado o hilo, o Doppler, a gente não tinha enxergado o hilo. E isso aí muda muito o laudo do exame, se você tem ou não tem o hilo. O hilo é uma característica bem importante para você citar. Então, não encontrou o hilo, antes de você falar que o linfonodo está sem hilo, liga o Doppler. Mas o exame é sem Doppler. Sim, mas é para você que você está ligando, é para sua segurança, porque você falar que o linfonodo não tem hilo e tá lá o hilo bonitinho, você vai talvez lascar o paciente, né? Fazer uma biópsia à toa. Então, liga o Doppler. E lembrar que, como a gente está falando da região cervical, é uma região muito superficial. Quando a gente ligar o Doppler, a gente tem que deixar a mão super leve, a gente não pode pressionar o transdutor no pescoço do paciente, porque senão a gente vai colabar os vasos. Então, liga o Doppler e deixa o transdutor bem leve na sua mão para poder não correr o risco de colabar o vaso. Calibra o Doppler direitinho, porque às vezes o ganho está baixo ou o ganho está alto demais, para você procurar o hilo daquele linfonodo, que é uma das coisas mais importantes que tu vai poder fazer, mais importante do que saber índice de resistividade, de pulsatilidade. Não, o mais importante do Doppler no linfonodo é você encontrar o hilo. Encontrou o hilo, você vai ver o resto da vascularização do linfonodo. Se ele está subcapsular, se ele está desorganizado, vocês viram um dos exemplos aí. Um exemplo que tinha o caminho bem traçado, igual como se fosse uma ramificação da árvore, de um rio também, e do outro lado, o linfonodo todo bagunçado. Então, aí é bem bonitinho, você vê o caminho sendo traçado direitinho, você vê o hilo, e nos outros casos suspeitos, você vê um negócio todo bagunçado. Então, é muito claro, assim, no linfonodo, nem tanto que esse é mais racional, mas do outro, o caso, aquele que eu botei. Pronto, lá na pontinha tá tudo bagunçado. Então, essa parte bagunçada provavelmente é a parte mais suspeita. Quando a gente vai fazer a punção do linfonodo, a gente tem que lembrar de não pegar a área do hilo, né? Porque se a gente pulsionar em cima do hilo, só vai vir sangue. A gente tem que pegar a parte do córtex, que tem a parte mais sólida, para poder vir material, para poder o
patologista fazer a análise direitinha do linfonodo. E lembrando que tem algumas características no modo B que, apesar de suspeitas, ainda assim podem aparecer no linfonodo benigno, mas os casos são mais raros. Por isso que, se apareceu área de liquefação, área de necrose, tem que ir para a biópsia. Ah, mas é porque pode ser que seja. É uma característica muito forte de suspeição, vai para a biópsia. E calcificação do mesmo jeito. Ah, pode ser resquício de quimioterapia, pode sim, mas não deixa de ir para a biópsia. A parte liquefeita, pode ser uma linfadenite supurativa, por isso que tá, pode, mas vai descobrir isso na biópsia, entendeu? Quando você vai fazer um rastreio numa cervical que já que já fez tireoidectomia total, você tem que ter bem paciência, viu? Porque quando chega assim, ultrassom cervical de paciente que já fez tireoidectomia, é 8 ou 80. Tem médico que vai amar aquele exame. Ai, que beleza, o cara já tirou a tireoide, eu não tenho nada para fazer aqui. Gente, não é por assim, não é bem por aí. Você tem que tomar mais cuidado do que nunca. É um exame super delicado, porque você tem que passar bem direitinho o transitor por todos os níveis cervicais. Só o 7, lógico, é mais difícil, que até para acessar o nível 7 você usa aquele transitor endocavitário dentro da fúrcula. Isso é super raro, nunca nem vi fazendo. Mas o resto do pescoço, você não tem desculpa não, você tem que ter paciência e olhar direitinho, procurar. E, por incrível que pareça, quando você vai pesquisar, as metástases linfonodais, elas tendem a aparecer mais quando é câncer de tireoide, né, nas cadeias que são mais próximas da tireoide, onde estava a tireoide, né? E quais são essas cadeias? Qual é a que está mais colada lá na tireoide? Nível 7, né? É o 6. O 6 é o que está colado ali na tireoide. Uhum. Então, 6, mais um pouquinho para o lado 3, o 4, né? E lá em cima mais o 2. Mas o 6 é mais comum, tá bem no centro do pescoço, bem onde fica a tireoide. E quando você vai fazer o rastreio de metástases de paciente que já tirou a tireoide, por incrível que pareça, o nível que você menos encontra linfonodo é no 6. E por que que isso acontece? Porque o cirurgião, quando ele tira a tireoide, ele, na maioria das vezes, já tira grande parte dos linfonodos da cadeia 6. Por isso que, quando a gente faz o rastreio, a gente não encontra tanto linfonodo suspeito na cadeia 6, a gente encontra mais na 3, na 4. Poxa, por que que a 6 não? Porque o cirurgião já sabe que a taxa de metástase para a cadeia 6 é tão alta que eles mesmos já tiram os linfonodos da cadeia 6, claro que não todos, mas o que eles conseguem lá na hora, para poder já resguardar o paciente, né? E até porque tá tudo pertinho, tudo grudado, às vezes é difícil até de diferenciar, tirar só a tireoide e não tirar o linfonodo, né? Mas é por isso que quando você vai fazer um rastreio de paciente já tireoidectomizado, a cadeia 6 é a que você menos encontra linfonodo suspeito. Mas fiquem tranquilos que cervical é um exame bem, bem bom de fazer, porque o linfonodo ajuda a gente. Ou ele é 8 ou 80. Não tem aquele linfonodo, será que é? Não. Ou ele é ou ele não é. Ele é muito. Ele não fica em cima do muro. Então, viu necrose, viu calcificação, viu linfonodo sem hilo, depois que você já tentou fazer de tudo, já tentou ligar o Doppler, e realmente você não viu o hilo, aí sim, tendo essas características, principalmente, você já sugere lá uma biópsia para o paciente, deixa o médico escolher qual é a forma que ele quer fazer essa biópsia, né? E fica tranquilo. E a parte Ai, o que eu ia falar? Sim, e também quando a parte dos reacionais, porque eu sempre vejo muita gente com medo de fazer ultrassom cervical em criança que tem um monte de linfonodo, né? A criança fica muito gripada, muito rinite alérgica, não sei o quê. Aí você bota o transdutor, tem lá um monte de linfonodo aumentado em número, aumentado em tamanho, tudo. O médico já fica doidinho. Tenho que medir tudo? Tenho que bater foto de tudo? O que eu tenho que fazer? Vou passar esse caso para outro médico? Não, você faz. Você tem que primeiro olhar todo o pescoço.
olha todo o pescoço. Achou algum linfonodo suspeito? Cita. Não, não, eles estão com as características de linfonodo reacional. Eles só estão aumentados de tamanho e aumentados de número. Tem muito linfonodo aqui no pescoço. Beleza, então você descreve isso no seu laudo. Você não vai sair medindo linfonodo por linfonodo. Você pega e diz: olha, aqui a gente tem múltiplos linfonodos, com preservação das suas características e aumento das suas dimensões, principalmente nos níveis cervicais. Aí você diz, nível cervical que está mais acometido, o nível tal, da direita ou da esquerda, tá? Medindo até tanto do lado direito e medindo até tanto do lado esquerdo. Pronto, isso aí o médico, qualquer médico que pega esse exame já sabe que isso aí é um exame de linfonodo reacional e que ele vai tentar tratar a criança e mais para frente fazer um novo exame de controle para ver se os linfonodos diminuíram. Porque o linfonodo ele demora um tempinho para diminuir também, às vezes demora meses, porque o linfonodo ele vai aumentar com alguma coisa que tiver naquela região, uma dor de garganta, uma dor de dente, alguma coisa desse tipo. Então, passou a dor de garganta, o linfonodo ainda demora um tempo para poder voltar ao normal. Então é natural, o paciente dizer: mas já fiquei bom dessa gripe há umas 2, 3 semanas", e tá lá o linfonodo grandão, né. E lembrando que ele pode ser reacional só em ter o aumento de número, ele não precisa estar grande, tá. Se naquele nível cervical você costuma ver um linfonodo e você botou o transdutor e na mesma imagem, assim, você viu 4 linfonodos, mas eles estão todos bonitinhos, pequenininhos. Sim, mas isso é um aumento de número, isso não é uma característica suspeita, mas é uma característica de reação. Então, cita lá no teu laudo: aumento do número de linfonodos com preservação das suas características no nível cervical tal, de aspecto padrão, de aspecto reacional, entendeu? Não é porque aumentou o número que é suspeito, não. Aumentou o número, mas preservou suas características, é reacional. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Porque se deixar linfonodo parece uma besteira, mas eu gosto dessa parte, né? Eu acabo falando bastante. Uhum. Parece assim fácil, né? Mas quando a gente vê muita coisa para avaliar no linfonodo. Pois é, quando eu vejo um médico dizendo: ai, moleza, é um ultrassom cervical de um paciente que já tirou a tireoide. Gente, na verdade, eu me tremo de medo. É diferente de quando você pega uma transvaginal de paciente que já tirou útero e os ovários, né? Uhum. Mas o cervical não. Com o cervical que já tirou uma tireoide por câncer, vocês têm que ter bem cuidado para fazer esse exame. Não pode fazer na pressa, não pode fazer de qualquer jeito. Aí o pessoal ainda fica na dúvida assim: eu vou bater foto de quê se tá tudo normal? Se tá tudo normal, a gente lembra que foto é a nossa defesa. Se tá tudo normal, coloca foto lá dos níveis cervicais, dos principais, pelo menos, que tá ótimo, se tá normal. Agora, se tá alterado, aí sim, aí tu tem que caprichar nas fotos das alterações. Aí sim, aí não tem pra onde correr, não. Uhum.